Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje vai falar de um assunto que quase sempre a grande mídia corre dele. E quando divulga, divulga nas páginas dos nossos jornais para dizer aconteceu mais um. O assunto quase sempre não é tratado com o devido destaque que mereceria, a busca de como sair desse tipo de coisa. Nós vamos falar de abuso sexual. Está ganhando as páginas dos nossos jornais, das nossas revistas, da mídia escrita, televisada, falada, mas com pouca solução, lamentavelmente. É comum você ouvir aqui e acolá, e pasmem, até dentro das igrejas, que houve abuso sexual, principalmente de crianças e adolescentes. E não acontecem única e exclusivamente com meninas, também com meninos. A grande mídia dando destaque, ultimamente, em larguíssima escala, de que é muito normal a homossexualidade, quer seja ela feminina ou masculina, tem colocado esse tipo de ação acontecendo também. Eu fico de olho para ver se alguém, pelo menos, está trazendo uma mínima solução. E vendo aí as matérias que recebo, os convites para participar de alguns eventos, eu cheguei a um deles, que é da Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, CEBI, que é uma faculdade aqui de Brasília, e que realiza um curso dentro do seu centro de aconselhamento bíblico, visualizando amenizar o sofrimento de uma pessoa abusada, seja criança, seja adolescente, seja um adulto e até idosos. O ensinamento quase sempre é para pastores de outras denominações que devem participar desses encontros. Eu estou recebendo 2 representantes da CEBI. Começa, por favor, com o pastor Dejacir Lima, que é diretor do Centro de Aconselhamento Bíblico da CEBI. Seja bem-vindo ao nosso programa, Dejacir. Muito obrigado, Celso. À disposição. Tá bem. Juntamente com ele, um companheiro de muitas lutas, está sempre conosco aqui e que nos abastece com essas informações, o pastor Ayrton Williams, presidente da CEBI. Mais uma vez te agradeço pela tua presença. Prazer, mais uma vez, estar aqui com você. Obrigado. É coisa tão séria assim que a gente tem que parar e pensar num jeito de aglomerar nossas igrejas num combate. Eu não diria no combate, porque a coisa acontece tão a miúdo. E acontece dentro de casa quase sempre, principalmente nos casos de crianças e adolescentes. Mas pelo menos, sabe, tirar aquele trauma que vai ficar, eu acho que rasgando a alma para o resto da vida e mais 2 dias, pastor. O que a gente faz? Ok, eu acho que começa exatamente por esse tipo de trabalho que nós estamos realizando, que é chamar a atenção não só da igreja, mas também da sociedade, de que essas coisas acontecem, estão aumentando, o número está aumentando cada vez mais, e que nós precisamos, primeiro, criar medidas preventivas sobre esse assunto, através da instrução bíblica, e também aprender a lidar com aqueles que sofreram com o abuso, biblicamente, para que eles possam viver libertos dessa dor que é terrível, de fato. E o aconselhamento bíblico, você como um diretor de centro de aconselhamento, conseguiria tocar na alma das pessoas e vamos dizer, tirar aquela, sabe, aquela cicatriz que, meu Deus, né? Eu fiz uma cirurgia, por exemplo, eu olho na minha perna, tem cicatriz, eu olho aqui no meu braço, tem cicatriz, se eu abrir a camisa aqui, de cima e embaixo, né? Ela não sai, mano, velho. Agora, na alma também, eu acho que também é complicado, não é não, Dejacir? Partindo de uma perspectiva bíblica, nós acreditamos no poder da redenção em Jesus. O feito de Jesus na cruz do Calvário nos assistiu integralmente para essa vida e para a eternidade.
A cicatriz, ela é um fato. Agora, a questão é, quando eu olho para essa cicatriz, eu olho para ela sentindo a dor do ferimento, da doença, ou até mesmo do processo da cirurgia, ou eu olho para ela com gratidão, porque estou vivo, fui curado. E nós, do Centro de Aconselhamento Bíblico, nós partimos de um princípio. Deus, em Jesus Cristo, realizou um sacrifício perfeito. Esse sacrifício de Jesus nos redime integralmente, inclusive as nossas emoções. Você falou uma coisa com razão. Eu, quando olho para as minhas cicatrizes, eu dou graças a Deus de ter feito num tempo hábil a cirurgia para um coração que estava com as veias 98% entupidas. Então, para mim, foi maravilhoso. Eu olho e agradeço a Deus por ter me dado essa santa oportunidade. Agora, a cicatriz na alma, que a gente nem vê, mas sabe que ela existe, nem sabe que ponto em que ela está. Como é que a gente faz para vencer isso, pastor? Ok, eu acho que pegando aqui a fala do pastor Dejaci, a primeira questão para a gente vencer essa cicatriz na alma é olhar que esperança existe diante dessa cicatriz. Quer dizer, a pessoa viveu um processo de dor, ela viveu um processo de trauma, mas ela está aqui, ela está vivendo. Não lhe foi tirada a oportunidade de reconstruir, não lhe foi tirada a oportunidade de olhar para o futuro com esperança, ainda que o passado lhe tenha machucado. A pessoa que vive essa dor na alma, o problema é que ela está muito presa ao passado. E nós precisamos ajudá-la a reencontrar o sentido, não só do presente, mas o sentido para o futuro. É ali que vai haver essa restauração e essa cura. Você está dizendo que teria que apagar essa mancha? Nós não temos como apagar, mas nós temos como ressignificar. Essa é a questão. Temos que ressignificar, dar um sentido novo àquilo ali. Toda a nossa experiência do passado pode ser, à luz de Cristo e daquilo que Ele fez por nós, tomar um sentido novo, um sentido nobre, um sentido de esperança. O que eu não posso é ficar me alimentando daquele passado. E aqui começa todo o processo da cura. Agora, o ensinamento também, eu sei que a gente está preocupado com os casos já acontecidos. A igreja também não tem um papel preponderante, junto à família, principalmente, que é onde acontece o maior número de casos, para a gente tentar prevenir. Porque a prevenção, para tudo, ela é muito importante, né? Eu estava olhando, por exemplo, um vídeo, né? Abuso sexual é preciso prevenir, é preciso pedir ajuda. Achei interessante. Se vocês permitirem, eu vou colocar esse vídeo aí. Coloque, por favor. A cada 8 minutos, uma criança é abusada no Brasil. 80% dos casos acontecem em ambiente familiar e são nas relações próximas que os maus-tratos adquirem sua maior gravidade e frequência. Isso tem que mudar. Precisamos proteger a infância. As crianças e adolescentes precisam saber que suas partes íntimas não podem ser tocadas por outra pessoa. E se receberem algum toque ruim, deve ser falado para um adulto de sua confiança e que ela não tem culpa do que aconteceu. Não permita que tirem fotos de crianças e adolescentes com suas partes íntimas expostas. Jamais compartilhe qualquer imagem que exponha as partes íntimas de alguém. Brincadeiras e piadinhas sobre a sexualidade de alguém são destruidoras. Além disso, é crime. Fique atento aos sinais de alguém que pode estar sofrendo abuso. Sequelas físicas, marcas, dores, doenças sexualmente transmissíveis, sexualização exacerbada para a idade, alterações nas atividades fecais, condutas autoagressivas, baixa autoestima, tristeza, medo, ansiedade, perda do sentido da vida, ideação suicida. Se perceber algum desses sinais, não fale com a criança sobre suas hipóteses. Ofereça um diálogo de segurança e acolhimento. Ouça e acredite nela. Então você pode pedir ajuda ao Conselho Tutelar da região, o Disque 100, as redes públicas de proteção à criança e adolescente. Encaminhe para tratamento médico e psicológico com emergência. É possível transformar o ciclo de violência num ciclo de proteção e amor. Por um mundo sem abuso.
Quase sempre acontece com a criança. E essa criança vai ficar marcada para o resto da vida e mais 2 dias. E quase sempre também, mesmo que os pais saibam, eles não alardeiam, eles não buscam justiça. Temos visto isso até acontecer um pouquinho mais, mas a grande maioria não denuncia. Tem como trabalhar a cabeça de pais, mas, acima de tudo, de crianças abusadas, não? Será que a criança teria entendimento para um aconselhamento bíblico e começar a apagar, pelo menos amenizar o seu sofrimento, Dejaci? Nós trabalhamos isso, como sempre, a partir de um princípio bíblico, o princípio bíblico da instrução à família nesse sentido de proteção. Nós somos de uma linha teológica que defende a família teocrática. Nessa perspectiva de família teocrática, Deus é o Senhor da família, Ele é o centro de tudo na família. E entendendo isso, tanto pais como mães e filhos, eles vão descobrir, a partir da Escritura Sagrada, qual é, de fato, o seu papel. Se cada pai, se cada mãe tiver um posicionamento bíblico com relação a isso, essas situações serão bastante minimizadas e se evitará muitas dessas questões. O que é que eu quero dizer com isso? O problema da terceirização da criação de filhos. Quando o indivíduo, em função, não é nem de sobrevivência, mas de um ideal financeiro melhor, sai para trabalhar em 2, 3 empregos e a esposa em mais 2, sem a mínima necessidade, e expõe, então, os filhos ao cuidado de terceiros, seja por salário, seja por favor, seja com parentes ou com vizinhos. É um dos problemas. Quando o problema, isso pensando ainda na prevenção, pensando na questão do tratamento, esses pais vêm com essa criança abusada falar conosco. Nós temos na equipe de aconselhamento irmãs que são especialistas nessa área infantil, e essa instrução é feita adequadamente, tanto em conversa com a criança, como na conversa com os pais da criança. Tudo orientação com base bíblica. Pegando o seu vídeo, bastante interessante, são instruções que devem ser seguidas de fato, mas nós, no aconselhamento bíblico, nós vamos um pouco mais profundo. Vamos resgatar a centralidade de Deus no lar, a vontade dele precisa ser atendida, cada um dos gêneros se enquadram no seu papel bíblico, e com isso as crianças vão aprendendo toda essa informação, e os próprios relacionamentos dessas crianças serão uns relacionamentos um tanto quanto seguros. Pode vir a acontecer? Pode vir a acontecer, porque ninguém é onipresente nem onisciente, mas serão bastante reduzidos esse caso, e nas famílias que entendem esses princípios, esses casos chegam claramente a 0. Você mergulhou no princípio da sua fala, né? E até invadiu a pergunta próxima que eu iria fazer. Desculpa. Não, maravilhoso isso, até porque você abriu o leque para que eu possa fazê-la, né? É o deixar as crianças nas mãos dos outros para que elas aprendam a dar continuidade na vida. É chamando o professor de educador, porque estão transferindo para o professor, ao invés de ele ter a missão de te ensinar seu filho beabá, né? Ele tem que educar. O professor Eurides Brito ficava injuriada quando chamavam ela de tia. E hoje todo professor é tio, toda professora é tia, porque isso também traz uma certa obrigatoriedade de parentesco, enfiando a responsabilidade para a tia e para o tio, que são os professores, educar os filhos. Resultado catastrófico. Dentro de casa não há esse tipo de educação, que é o lugar certo para isso. Dentro do comportamento que você mostrou, inclusive, tendo Deus no lar, né? Coisa que é rara. A maioria diz que é, mas não é. Certo? Se você olhar uma pesquisa de religiosidade, a maioria dos brasileiros vai se dizer de uma determinada religião. Aí você pergunta para ele, quantas vezes você vai na missa ao mês? Não. Quando falece alguém que faz uma missa de 7º dia, né? Poucos são os irmãos que realmente têm a perseverança. E eu estou falando de uma igreja que tem uma vida milenar e que também tem
excelentes trabalhos com neuróticos anônimos, com trabalho infantil, sobretudo. Eu tenho um amigo psicólogo que presta serviço dentro das igrejas e ligado única e exclusivamente às crianças e à sua parentela. Não é isso que está faltando, não, dentro de todas as igrejas. Poderia até estar aqui, ó. Me lembrei do Nélio Azevedo aqui, que vai para as igrejas, né? E as igrejas católicas, ele é católico, abre as portas para que ele faça grupos na área da psicologia. A religiosidade ajuda, mas um psicólogo do lado também. Nós temos, por exemplo, nossa bispa Rodovalho, a irmã dela, são psicólogas. Eu tenho um amigo pastor que está fazendo psicologia, porque descobriu a necessidade, pastor Ayrton, de ser também psicólogo. E aí? Ok, eu só colocaria um ponto. Eu acho que pastores precisam ser pastores. Não, acima de tudo. E a ferramenta para pastores ajudar pessoas, ele não vai encontrar na psicologia. Ele vai encontrar na Bíblia. Porque nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus plenamente suficiente. Se nós não temos pastores hoje aptos a lidar e cuidar de pessoas que vivem traumas, que vivem experiências sofridas, é porque falta, na verdade, uma qualificação bíblica para esse pastor. Não só entender a Bíblia como aquele livro que ele vai pregar, mas como aquele livro que vai instruir a dor da outra pessoa. Então, eu insistiria para quem está nos ouvindo, principalmente pastores, que conheçam mais de perto o aconselhamento bíblico. Porque esse pastor já lida com a Bíblia. Ele já tem a Bíblia na mão. Ele só precisa entender como essa Bíblia funciona na dor do outro, no sofrimento do outro, em todas as suas dimensões. A outra questão, que aí você estava pontuando sobre família, que o pastor Dejaci colocou, é exatamente que, através da Escritura, esse pastor tem como instruir a casa sobre os vínculos de proteção que o pai e a mãe têm que dar aos seus filhos. Nós não vamos encontrar a resposta para aqueles que estão trabalhando fora da Escritura. É lá na Escritura que eu descubro o papel do pai como protetor e provedor daquela casa. E muito do que a gente está vendo de abuso é exatamente porque pais, homens, têm deixado de cumprir esse papel de serem provedores e protetores. E em nome do que o pastor Dejaci falou, dos ideais econômicos da família, eles expõem desnecessariamente suas esposas ao trabalho e terceirizam seus filhos na mão de outros com o risco profundo do abuso sexual. E é o que a gente está vendo. Mesmo em nome da família. Por exemplo, um dado assustador, isso já levantado lá no início do século XX por Freud, é que a maioria das pessoas que adquiriram um comportamento homossexual foram abusados sexualmente por primos. Eu lido e ajudo homossexuais que me procuram pedindo ajuda para deixar a vida homossexual, e em muitos desses relatos, esses abusos estão lá e a maioria são com primos mais velhos. Então, às vezes, a terceirização, mesmo na casa da avó, principalmente, expõe seu filho não ao problema da avó, mas aos primos que transitam por lá, porque nós estamos terceirizando. E a igreja tem a Escritura para instruir corretamente a família e criar esse cerco de proteção. Precisamos voltar à Escritura. Bem, olha, pastor, eu sinceramente vejo a necessidade real de que a gente faça uma certa prevenção. E, biblicamente falando, eu não sei, na minha opinião, até porque ainda não vi um trabalho realizado junto a crianças, não tive a santa felicidade, a santa oportunidade de ver um trabalho levando às crianças um ensinamento bíblico e possivelmente dentro da Bíblia, preparando essas crianças para o mundo. E olha que o mundo, como diz o próprio Evangelho, esse mundo só tende a se complicar cada vez mais. Nós estamos devagarzinho entrando no final dos tempos, né? Me lembro de um pregador que estava na minha igreja, né, e dizendo das balbúrdias que andam acontecendo, e ele perguntou para a igreja, né, você acha que vai mudar, vai melhorar? A igreja toda vai, falou, vai não, é final dos tempos, só vai piorar, porque nós temos que separar o joio do trigo, e o joio vai ter que aparecer.
Agora, a pergunta que eu faço, pastor Dejaci, é se a criança teria entendimento real para ser preparada e orientada, se é que há preparação também de pastores que pregam para essas crianças, que mostram o caminho de Jesus para essas crianças. Inteligência elas têm demais. Você vê a meninada brincando aí com as parafernálias eletrônicas e elas dominam mais do que qualquer adulto. Então eu não tiro a palavra inteligência. Tem como chegar nessas crianças e ensinar biblicamente e até ensinar a prevenção? Perfeitamente, e eu diria até com uma certa facilidade. Retomando a palavra do pastor Ayrton, o grande problema do nosso segmento religioso hoje evangélico, aqui sendo mais preciso, é que os pastores não têm a instrução devida para manusear corretamente e habilmente a palavra da verdade. Veja bem, se a gente começar por o ponto central, que é a família, se esse pai entende que ele é o sacerdote do lar e ele se prepara para exercer esse seu sacerdócio de liderança e de condução da família diante de Deus, ele tem a instrução bíblica correta, ele começa a fazer isso com seus filhos em casa. A tendência é que essa criança absorva esse ensinamento e que ela seja capaz de compreender essa situação. É óbvio que nós precisamos ter a habilidade de falar isso num linguajar que a criança entenda. Na nossa igreja, por exemplo, nós que somos desse segmento doutrinário da família teocrática, onde Deus é o centro, nós costumamos dar essa instrução para as crianças. São os pastores da igreja quem dão a escola bíblica dominical para as crianças. Tem lá a irmã junto com a gente, que assiste, que é especialista em lidar com os infantos, mas eles precisam entender que a instrução bíblica vem de uma autoridade masculina que recebeu essa autoridade bíblica dada por Deus. Então, somos nós, os pastores da igreja, quem damos a escola bíblica dominical para as crianças. No culto, no momento da pregação, para todo o público, as crianças são retiradas para uma sala à parte e um dos pastores da igreja fazem a mesma pregação que está sendo feita para os adultos na linguagem dessas crianças. Qual que é o problema que eu apontaria hoje? As nossas crianças, as crianças cristãs são entregues à responsabilidade da igreja, que por sua vez nem sempre tem essa habilidade com a Bíblia, os seus líderes não se preocuparam com isso, e as famosas tias vão contar as historinhas da Bíblia para essas crianças. Então essas crianças evangélicas, elas conhecem de qual o enredo de Davi, de Moisés, de Abraão, de Noé, mas elas não sabem da salvação em Jesus e da responsabilidade de um salvo, mesmo na mais tenra idade, de ser fiel a Deus, com a graça do próprio Deus. Então, você vive numa sociedade em que, em função dessa tentativa de proteger as crianças, coisa que nós concordamos, eles deram também independência e liberdade que as crianças não estão prontas para ter. E aí, dentro dessa proteção, elas blindam as crianças para que elas não recebam a informação religiosa e aí expõem as crianças a todo tipo de fraqueza que você imaginar para as respostas que elas têm que dar para a vida. Só um exemplo rápido. Um dos pastores que caminham conosco, um dos personagens importantes na nossa faculdade, inclusive, foi chamado na escola porque quando o filho chegou com o rosto machucado pela própria unha, no momento de acesso de ira para desobedecer os pais, a criança contida, ele feriu o rosto com a própria unha. Foi instruído, foi disciplinado biblicamente. Quando chegou na escola que o professor perguntou o que era aquilo, a criança prontamente respondeu, falou, isso aqui é o resultado do meu pecado. Os pais foram chamados na escola e foram obrigados a assinar um documento sob pena de ter o conselho tutelar os convocando pelo fato deles estar ensinando coisas religiosas para essa criança quando ele não tem idade para entender isso. Mas é essa mesma criança que entra em todo e qualquer site que quiser com o smartphone na mão e jogos complicadíssimos eles conseguem zerar, mas na perspectiva da educação do nosso país e da nossa cidade, não podemos ensinar valores religiosos para as nossas crianças, porque isso é um atentado à capacidade da inteligência deles. Lamentavelmente, não é só na área da religiosidade que a coisa é deixada para o lado, não. Você vê, por exemplo, vídeos maravilhosos tentando ensinar que a criança deve reagir a determinados fatos, né? Um toque diferente, uma coisa diferente,
e avisar o papai, avisar a mamãe, né? Se for na escola, avisar o professor, tomar uma atitude. Mas pouca gente mostra um vídeo como esse. Você só acha quando corre na internet e sabe que vai fazer um programa como esse. Assim como deveria ter uma prevenção dentro da própria igreja, dentro do lar também, ensinando a criança o que nós vamos ver agora. Coloque esse vídeo aí, por favor. Oi, meu nome é Bia. E o seu? Sabia que toda vez que eu não gosto de uma coisa, eu digo não e conto pra minha mãe? Ela é a pessoa que eu mais gosto e confio. E a sua, quem é? Por exemplo, eu adoro receber carinho, mas tem vezes que não. Aí eu peço pra parar e conto tudo pra ela. É muito bom ouvir histórias, abraçar e beijar alguém quando a gente tá com saudade. Pedir ajuda na hora de trocar de roupa, tomar banho ou ir pro médico. Mas tem vezes que esses carinhos não são legais não. Olha só, toda vez que alguém quiser te beijar, abraçar, tentar encostar nas suas partes íntimas ou pegar em você de um jeito que te deixe triste, com medo, vergonha ou machucado. Diga não e conte tudo pra alguém de confiança. Está, por exemplo, abraçando, né, dá um beijinho na criança, ela sabe quando aquilo ali é realmente filial. Nesse vídeo, olha, diga para não tocar nas suas partes íntimas, porque o abuso sexual, ele vem como uma brincadeira para a criança. O abusador, ele faz do sexo uma brincadeira aos olhos da criança. Então, quando essa criança se dá conta de que aquilo não é uma brincadeira, ela já foi abusada. Por quê? Porque faltou a instrução da sacralidade do corpo dela, faltou a instrução da sacralidade, da sexualidade dela. Porque quando ela entende isso, se ali com o pai e a mãe, que deveriam instruir biblicamente, não se trata disso de fato com essa perspectiva da santidade do sexo. A coisa que move esse mundo é a chamada pornografia. E a pornografia está de portas abertas. Parece que eles estão olhando aos borbotões, porque eles estão fazendo um trabalho de base, né? Que quando chega num, eles vão começar a acompanhar os demais que o acompanham ou que municiam, e prende de 20, 30 para cima. Brasília é um berço
deste tipo de trabalho? Para ser sal e luz desse mundo. Começa por nós. Agora, se nós abrirmos mão do poder das Escrituras Sagradas para instruir a verdade, para uma geração para dizer que sexo fora de casamento é pecado, para dizer para essa geração que pornografia é pecado, para dizer que sexo não é brincadeira, sexo é santo, é algo que tem a ver com a nossa espiritualidade. E isso tem que começar a igreja a dizer desde cedo para a criança, chegando e instruindo a criança desde cedo e então, a igreja tem que resgatar esse papel profético. Do contrário, nós não temos esperança. Eu estou quase ficando desesperançado. E a você dá glória a Deus, aleluia, 3 vezes. Será? Olhando para o número de pastores e de pastoral, há muitos pastores sinceros com a palavra de Deus, sinceros diante de Deus e preocupados com essa missão de ser luz do mundo e sal da terra. Esses pastores são atraídos por esse bom ensinamento e eles se aplicam a esse treinamento. Nós desenvolvemos o curso de capacitação e aconselhamento e em algumas turmas nossas nós chegamos a ter 60, para ajudar pessoas que sofrem. No aconselhamento bíblico, quem é que mais procura nesse caso de abuso sexual, pastor? Você se refere a homem ou mulher? Homem, mulher, adultos ou adolescentes? Ok, quem mais procura, pelo menos na minha experiência, não sei como é na do DGC também, são pais. Pais que suspeitam. É um número bem menor, bem menor. Mas também quando homens vêm, se pode esperar histórias escabrosas do tipo, eles foram abusados e também já abusaram. Então,
E aí você vê esse homem destruído, porque ele sabe a atrocidade do que ele fez, e passou então anos da vida. Nesse caso, a igreja cumpre um papel emblemático. O ministério pastoral tem que assistir a viúva e o órfão. E esse assistir não é só saber se ela tem arroz para comer, mas a própria instrução bíblica que essa mulher que não tem marido precisa receber diretamente do ministério pastoral da igreja e da sua liderança, a fim de suprir a necessidade desse sacerdócio em casa. Então, mais uma vez, a igreja está aquém do papel dela e o ministério pastoral está devendo muito diante de Deus. Eu não sei porquê, mas, olha, o meu papel jornalístico me obriga a te fazer uma pergunta. Eu vou fazer ao pastor Ayrton, que eu tenho mais liberdade com ele, eu o conheço há mais tempo, né? Mas eu sei que ele não vai se ofender comigo. Nós não estamos um tanto quanto machistas, não. Nós não estamos perseverando no Velho Testamento, onde a mulher e nada era a mesma coisa, e deixando de ser cristãos, porque o Cristo se acercou de mulheres. Ai dele se não fossem as mulheres patrocinando o seu ministério. E a Bíblia diz claramente que quem patrocinava o ministério cristão eram as mulheres. Nós não estamos devendo um pouquinho mais desta permissão das mulheres mergulharem e serem verdadeiramente sacerdotisas, não, pastor? Ok, vamos lá. Eu acho que o ponto a ser perguntado é como Deus criou. Porque a questão da criação está antes da própria Bíblia. A Bíblia ela é escrita bem posteriormente ao ato da criação. E na criação há duas figuras muito interessantes. O homem é criado, segundo a própria Bíblia, como um barro da terra. Deus pega ali a terra, faz o homem e bota esse homem para cuidar daquele mundo que Deus criou. Por que o homem é feito do barro? Exatamente para aguentar a pancada que a vida, a terra vai trazer a ele. E a mulher? A mulher não é feita do barro. Ela é feita de uma parte sensível do homem, que é a costela. Por quê? Porque Deus não criou a mulher para aguentar esse baque que cabe ao homem. Numa linguagem mais popular, o que a gente está dizendo é que na criação, Deus fez o homem bruto. Bruto não enquanto sentido de grosseria, mas bruto enquanto pronto para aguentar as pancadas que a vida vai dar. E Deus, então, deu para ele uma auxiliadora, que é essa parte sensível dele, para que ele possa também discernir algumas coisas. Então, perceba, a mulher não está sendo menosprezada. A mulher, antes, pelo contrário, nessa visão da criação em Gênesis, ela está sendo, primeiro, protegida, porque Deus não a fez do barro para aguentar a pancada. Quando a mulher não entende que ela está sendo protegida ao ser auxiliadora, acontece o que a gente está vendo.
Em pesquisa feita pela USP, Dr. Uriel Heckert, mostra que aproximadamente 80% dos pacientes que fazem psicanálise, sessões de psicoterapias, são mulheres. Por que 80% dos pacientes são mulheres? Porque elas estão se dando ao trabalho de fazer um papel que, segundo Deus, era para o homem fazer. É o homem que é bruto para aguentar essa situação. O sacerdócio da vida familiar não é fácil. Ora, segundo a Bíblia, esse homem tem que trabalhar duro o dia todo para sustentar a casa, e quando ele chega em casa, ele ainda tem que ajudar a esposa com a vida comum do lar. Está lá Pedro dizendo isso. Aí você diz assim, mas não é uma coisa do Antigo Testamento? Não, Pedro, na primeira carta dele, está retomando e dizendo que a mulher é a parte mais frágil do relacionamento. Está lá no Novo Testamento. Então, eu não tenho que igualar essa mulher porque ela é mais frágil, ela tem que ser protegida, ela tem que ser amada. E, enquanto protegida e amada, ela se torna minha auxiliadora para que eu possa discernir como homem as minhas funções e tomar as decisões como homem, como sacerdote na casa. Então, eu não consigo ver que é machismo. Machismo é quando a mulher é abandonada, relegada ao nada. Mas quando ela é colocada como uma auxiliadora, para que possa cumprir seu papel como auxiliadora, ela tem que ser amada e tem que ser protegida, não, então eu não vejo isso como machismo, eu vejo como um plano perfeito de Deus. Eu ainda fico olhando o seguinte, você olha dentro de uma igreja, eu nunca fui na sua, mas tenho certeza que é quase como eu oro em outras igrejas. A maioria é de mulheres. As mulheres buscam mais a Deus, as mulheres estão mais propensas ao ensinamento bíblico, elas parece que são mais coração. Não seriam elas a serem ensinadas e, eu não vou dizer doutrinadas, mas ensinadas sobretudo neste caminho? É exatamente por causa dessa função dela na criação que a mulher é mais fácil de ser liderada. Ela segue a orientação que recebe de uma forma submissa, porque é exatamente esse o papel dela na criação. Os homens são mais resistentes e, portanto, têm o coração mais endurecido para a questão de ser conduzido, de ser liderado. Essas mulheres são recebidas na igreja e são equipadas biblicamente nos dons que elas têm, e elas dão os frutos delas, como tem que dar, mas respeitando inicialmente a questão da criação e, sobretudo, o posicionamento do próprio Deus em relação à vida e papel dela nessa história humana. Olha, as aldeias SOS, uma das organizações mais respeitáveis no trabalho junto às nossas crianças, né? Fez um vídeo maravilhoso mostrando exatamente que há uma necessidade de dar um basta naquilo que já comentamos aqui, no ciclo da violência. Que ela persevera em continuar. Veja esse vídeo das aldeias SOS, em seguidinha a gente vai arrematar aqui, e para você que pretende seguir pelo caminho do aprendizado, a gente vai dar o caminho das pedras também aqui. Vai lá. Milhares de crianças sofrem um ciclo permanente de violência familiar. Isso compromete sua saúde, autoestima, aprendizado e vida social. Você pode ajudar a dar um basta nisso. Acesse deumbasta.org.br. A sua ajuda pode quebrar o ciclo de violência. Mostra em poucos segundos aquilo tudo que nós comentamos aqui. E a persistência e continuidade. É preciso dar um basta. Vocês vão realizar um curso lá na CEBI. Quem é que pode e deve participar? Ok, a conferência vai ser feita, né, agora
na quarta-feira, começando agora dia 19. Serão 3 dias de reflexão sobre essa questão. Primeira noite sobre a questão bíblica, como a Bíblia lida com o problema do abuso sexual. Há muitas pessoas que acham que a Bíblia não tem nada a dizer. E a Bíblia tem muitos relatos sobre o problema do abuso e o que ela nos ensina. Na segunda noite vai ser tratado quais são as consequências que ficam na vida da pessoa, quais são as marcas que ficam na vida da pessoa. E na última noite vai ser tratado sobre como ajudar essas pessoas, então, a lidar com essa dor, com esse trauma. Então, essa vai ser a dinâmica dessa conferência. É aberto a todo o público, quem quiser participar, mas tem um foco muito especial para aqueles que desejam realmente se tornarem ajudadores daqueles que sofrem. Então, se você que está nos ouvindo, assistindo a esse programa, tem um desejo sincero de ajudar a outros, é o nosso convite, que você participe e compreenda como ajudar pessoas que estão lidando com esses problemas. Homens, mulheres não? Todos estão absolutamente convidados e nós queremos com esse tempo de reflexão provocar aquilo que estamos sentindo necessidade na igreja. Alguém tem que abrir a boca e falar sobre isso e não só protestar contra isso, mas mostrar o caminho da solução, não só da cura dos que sofreram, mas a prevenção para que outros não venham sofrer. Então, todo o público masculino, feminino, jovem com idade, está convidado a participar conosco dessa instrução. Eu já ouvi inúmeras vezes dizer que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas eu acho que o conselho é sempre bem chegado. E eu quero encerrar esse programa ouvindo, sabe, 2 opiniões de que maneira nós devemos aconselhar aos pais para que este vídeo que nós vimos aí não se repita constantemente, para que verdadeiramente a gente dê um basta. Começa contigo aí, pastor. Aí. Okay. Primeira coisa, os pais precisam revelar na sua casa o amor que devem ter uns para com os outros. Filhos que não veem o exemplo de amor entre pai e mãe terão dificuldade de se encontrar e afirmar sua própria identidade dentro do lar. Então, primeira questão. Segunda questão, havendo esse ambiente manifesto, revelado de amor entre o pai e a mãe, eles devem refletir nesse amor Cristo para a sua casa. Porque o seu filho vai ter uma referência de que se em algum momento o pai e mãe falharem, Cristo não falhará. Por fim, estabelecida essa relação de amor entre pai e mãe e Cristo para a família, é possível criar, então, um laço de comunicação com o filho, onde a sexualidade seja, de fato, ensinada pelo próprio pai, e não por um mundo estranho de trevas na vida da criança. E nessa educação da sexualidade, a prevenção acontecerá. Acrescenta, pastor Dejaci. Isso só pode acontecer se verdadeiramente pais decidirem se tornarem bíblicos e ter a sua demanda assistida pela Escritura Sagrada e não em função da sua própria razão e desejo. Não sou eu quem impõe à minha esposa a resolução para o nosso conflito e as nossas diferenças domésticas, mas Deus, por intermédio da Escritura Sagrada, diz o que Ele pensa sobre esse conflito. Os pais e a família que se dobrarem diante da autoridade de Deus no seu lar terão a bênção de não só não dar esse mau testemunho, mas ter Cristo revelado aos seus filhos e, portanto, protegendo eles de muita coisa ruim nessa vida. Agradeço mais uma vez pela disponibilidade de estarem conosco aqui e eu acredito que este é o caminho. Eu gostaria, sinceramente, de dedicar muito mais tempo para esse tipo de assunto. Assunto que pouca gente fala dele ou quase ninguém fala dele. E a gente gosta, às vezes, mesmo que você diga que a gente está botando o dedo na ferida. O nosso papel aqui é também colocar o dedo na ferida. Busque o site aí, cebi.com.br, né? E no Facebook, @CebiOficial, e você vai chegar até este trabalho bonito da Sociedade de Estudo Bíblico Interdisciplinar. Tá bem? Um grande abraço, obrigado por terem vindo. Pensa nisso. Evitar é o melhor negócio. Agora, se você não souber como evitar, não souber prestar atenção e não conhecer a ligação de baixo para cima, vai ser difícil. Grande abraço.